Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, vitória colocada, aí que é bom. Vamos lá, vamos fazer uma apresentaçãozinha sobre tendências e inovações, né, e digitalização. Tudo vai virar app. Então, a ideia aqui não foi reproduzir nenhum estudo, nenhum conceito, vamos dizer, já dos livros, né? Foi trazer algumas pinceladas e abrir reflexão para uma pergunta, né? Será que tudo vai virar app? Nós estamos num momento aí que tudo está virando app, tudo vai para o app, telefone já foi para o app, quem é da época da música quer baixar no MP3, ouvir a rádio, hoje foi para o app. E na época da Copa, nós estamos assistindo Copa por app. Né? Então a pergunta que nós temos que responder no final é: tudo vai virar app ou não? Ou aplicativo, nome mais técnico. E aí vamos começar uma apresentaçãozinha com um vídeo de reflexão. Esse vídeo é muito interessante, tem a ver com a nossa palestra. Esse videozinho, ele é bem motivador, né? E traz justamente o cenário que nós estamos vivendo. Todo mundo concorda com isso aí ou não? Com essas tecnologias? Sim. Nós estamos na quarta revolução industrial e essas previsões de postos de trabalho, de aceleração, ela já está se mostrando presente. Vem do nada? Já vem nos estudos anteriores, né? E se vocês repararem, a maior parte virou app. A maior parte trouxe o app como um auxílio para a quarta revolução industrial ser sedimentada. Quando a gente começa a entrar na quarta revolução industrial, a gente precisa se preocupar no seguinte foco: as questões de aplicação de computação. Então nós temos na primeira a parte de mecânica, que veio o processo automatizado, sistema produtivo; o segundo, a questão elétrica; o terceiro movimento, que foi a partir dos computadores, próximo de 95 até o presente, e nós estamos transferindo agora para a quarta revolução industrial. E já começa a se falar da quinta, né? Num ritmo bem acelerado. Se a gente analisar
as competências e as habilidades da quarta revolução industrial são aplicações da terceira. Então é computador e internet e tudo está sendo voltado a isso. Aí vem a briga religiosa bem conhecida, né? A quarta revolução industrial, ou todas as revoluções industriais, foi algo positivo ou foi algo negativo para a sociedade? Quem acha que foi positivo? Eu acho que foi positivo. Acho que os dois. Então, quando a gente fala sobre eliminar postos de trabalho, seria para uma pessoa que está na zona de conforto. Pô, eu sempre batia carimbo lá, era o concursado público, minha função era olhar crachá e carimbar se o cara entrava ou não entrava. Hoje não. Hoje o cara vem com o app e entra dentro de uma universidade, um prédio, enfim. Essa pessoa que está na zona de conforto, ela vai ter problemas, isso é fato. O taxista que comprou a sua vaga lá e ficou a vida inteira sempre naquela jornada, vai ter um jeito, um carro autônomo, que substituir a área dele, enfim. Então, toda tecnologia, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Mas as revoluções industriais, ela tem um lado positivo, que tudo que é benéfico acaba ficando meio oculto na sociedade, né? Tudo que é bom, o pessoal esquece. Se é ruim, sai no jornal, faz aquele escancaraço, sensacionalismo. Por que eu falo isso? Na primeira revolução industrial, existia uma expectativa de vida de próximo de 20 anos. As pessoas viviam com 20 e poucos anos, já estavam idosas. A partir do momento que houve a primeira revolução industrial, a expectativa de vida dobrou. Então, base da longevidade dos seres humanos se deve à evolução das tecnologias. Então, se você hoje faz uma cirurgia, um exame de raio-x, passou por todos esses processos. Até então, ninguém sabia o que acontecia, não tinha uma tecnologia. E, pela expectativa de vida, a pessoa também não gostava de estudar, né? Pô, vou morrer com 20 anos, vou começar a estudar, fazer faculdade, esse processo. As universidades, as escolas, elas acabaram aderindo ao processo industrial. Se vocês analisarem série, formação, sistema produtivo, e vocês entram, está lá, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Eu peguei um ser humano e eu formei um sistema produtivo, pondo ele manufaturado. Vocês foram forjados em séries, né? E em lote. Cada sala de aula é um lote. Então, reparem que tem um lado positivo e tem um lado negativo. E cada movimento desse teve tanto a exigência de uma transformação, quanto a parte ruim. Porém, vamos focar na quarta ali. Quando a gente fala de internet das coisas, computação em nuvem, etc. Tá? Eu estou trazendo aqui alguns fatos, alguns itens da atualidade. Por exemplo, Elon Musk, que fez o primeiro lançamento de um foguete, e a primeira vez na história da humanidade que o foguete voltou exatamente no mesmo local. Foram, se não me engano, 4 ou 5 foguetes e um só falhou, parece que um errinho besta. Isso foi positivo? Foi. É um cara doido que está testando tecnologia. Não. Pensa que você pode sair de São Paulo futuramente, ir até o Japão, faz uma reunião e volta. Hoje pode parecer a maior loucura do mundo, né? Alguém já fez bate-volta para Santos? Para Santos, não. Tem gente que trabalha, todo dia sai de manhã de Santos, vem e volta. Descer a serra na época da descoberta do Brasil, em 1800, era uma aventura de alguns meses, semanas. Pensa falar para aquele pessoal, lá no ano de 1900 e alguns bolinhas, as pessoas vão morar em Santos e trabalhar em São Paulo e voltar, ou faz um bate-volta para ir numa festa e volta. Entendeu? A ideia da visão que a gente começa a ter de uma forma diferente, do lado positivo. Opa, verdade. Subiu um foguete, terminal Tietê, o foguete vai, desce lá no Japão, faz uma reunião, volta. Terminal Tietê de novamente o foguete, para lá, Campo de Marte, né?
ou dar o nome de campo de Marte para ir até a Marte e voltar. E, mãe, eu vou até a Marte, depois eu volto aí no final do dia. Pode parecer loucura hoje, como parecia loucura também naquela época. Então, essas tecnologias, elas têm que sair dessa caixinha e a gente começa a entender de uma forma, vamos dizer, de uma visão de tendência. Que isso vai virar uma tendência? Sim, é uma tendência, mas que isso vai dar certo, a gente não tem certeza. Que pode dar fracasso ou não, mas a gente tem que tentar. E aí vamos trazer um pouquinho da internet, né? A internet hoje, da mesma forma que Elon Musk está prevendo, quando ela foi inventada, ela veio de uma situação negativa, de uma guerra fria, né? E com medo de se perder as informações de um quartel, se criou uma rede de computadores conectando esses quartéis para as informações, caso houvesse um ataque, não se perderem. E aí, a famosa ARPANET virou a famosa internet. Então, se tivesse tido um atentado, a gente ia falar que isso foi do lado ruim, né? Como tem o lado ruim da internet, não há o que discutir, tráfego, enfim, um monte de situações negativas. Mas também teve a parte boa, que acho que é a maior parte. Será que em 1970, tem gente que já está, aliás, tem gente não, a maior parte das pessoas de 70 está viva, que viram nascer isso daqui, estão vivas. Vocês não são dessa época. Eu e o Hugo, nós somos. 1995, quando surgiu a internet no Brasil. Alguém tem algum domínio na internet aí? Ninguém? Como funcionava em 95 para você ter um domínio na internet? Sabe, não? Você tinha que ir lá na rua Pio 11, lá na Lapa, no prédio da FAPESP, fazer um formulário, preencher a requisição, eles analisavam. Você só podia se fosse CPF, por isso tem o .com, e aí você pagava uma taxa e depois de algum tempo vinha uma carta provando que você recebeu ou não esse domínio. Hoje você vai para um site, aí passou para 5, 6 domínios por esse CNPJ, depois abriu para a pessoa física, tudo de forma manual. Hoje, qualquer pessoa vai lá no site, registra.br, vê, está disponível? É meu, R$40 por ano, você tem todo domínio. Então, se a gente analisar como que é a internet, quanto que é hoje, ela tem um impacto nessa decisão, nessa pergunta que nós estamos querendo resolver. Então, se a gente analisar 69, 70 ali, né, Brasil 95, a evolução desse pouco período, menos de 40 anos ali, da internet no Brasil, a evolução em termos de hardware é indiscutível. Internet de escada, 56 KB na época, era a sensação. E quando batia, você podia ter um modem de 56, mas não batia 56. Tinha um nome da placa, como é que chamava? Não lembro o nome, tinha uma placa famosa de modem. Não sei se era essa, tinha um nome, fugiu. E era caríssima. Oi? Não era isso. Tinha uma plaquinha de modem famosa. Essa era a sensação de hardware. Você tem uma placa de modem. 30 anos atrás, não vai lembrar o nome. Não vou lembrar, 30 anos atrás. E você tinha os tubos de computadores ali, né, os monitores, que era a sensação também, 256. Você configurava o vídeo com 256. Vocês não têm ideia, e parecia coisa de cinema. Se a gente comparar de 70 para 95, houve um avanço significativo. Se a gente comparar hoje, então as questões de evoluções, de hardware, de infraestrutura, a metodologia desse desenvolvimento de internet, de linguagens novas, as linguagens que eram utilizadas e que são utilizadas hoje, e os processos de software, etc., houve um impacto gigante. A parte de engenharia de software evoluiu totalmente nessa necessidade. Tá? Então, com essa evolução, vamos definir dois termos que parecem a mesma coisa, mas não são. Internet e web. São coisas distintas. Tá? Internet, a gente já vê a interligação, a rede. O ARPANET que se transformou como civil, né? Deixou de ser militar e trouxe para civil.
e a parte da web. Que essa web, vamos dizer, seria a alma, o conteúdo, são os dados, os tráfegos, os vídeos, as figuras, enfim, tudo. Tudo trafega sobre a internet. Então nós já temos dois mundos apartados. Tá? Na sequência, vamos analisar como que a evolução da web foi dividida. Né? Porque até então, um site na web 1.0 que a gente diz, nada mais é que era um site como se fosse um documento. Então, como que a gente acabava desenvolvendo o site? Tinha um famoso programa que chamava Front Page, Livre. Era o Word. Você criava a coluna, colocava uma tabela e otimizava como você faz um Word. O próprio Word tem a possibilidade de você fazer um documento e salvar ele em HTML. E ele vira um site. Tá? Essa é a Web 1.0. Um site da UOL do ano 2000 é isso aqui. Então era um padrão normal. O cabeçalho, que tinha o logo e os menus, a barra lateral, todo o site tinha uma barra lateral, que era uma tabela cheia de itens, e o resto, um monte de texto, figuras e imagens. Isto é, ano 2000. Estamos falando aí de 22 anos. Né? Vídeo nem se falava, para carregar as imagens já ficava pesado. Essa era uma observação bem importante. E a gente já não estava mexendo mais com 56K. Já estava mexendo com 128, já estava um pouquinho melhor. Eles da DLS. Quando a gente vem para a Web 2.0, a internet deixa de ser um caderno, um site de textos, e passa a ter o quê? A interatividade. Então, esse termo, Web 2.0, em 2004, no famoso TIM, né, que publica a famosa editora de livros famosos de organizações de informática, programação, que aqui no Brasil é representada pela Altabook. Né? E aí Bill Gates falou numa das conferências que o Web 2.0 não pode ser centralizado no dispositivo, e sim no usuário. Então ele deixa de ver a internet como um caderno e ela passa a centrar no usuário. E aí qual é o impacto disso? Conjunto de design, novas técnicas, execuções de página de web de forma diferente. Então, entra-se linguagens de programações diferentes. Começa a entrar os Doom, Ajax, e assim vai. Os navegadores começaram a ficar com funcionalidades e serviços um pouquinho melhores. E a diferença de um site da UOL com a evolução para o 2.0. Pô, a barra continuou ali, mas já tem uma interatividade de login, de informações rápidas. A barra lateral, ela sumiu, mas, se a gente analisar aí nos cantos, temos ícones ocultos para melhorar a interatividade. Tem vídeo, tem flashes, enfim, tem forma de interação. E aí começa a se falar o quê? Nas interatividade, focado na experiência do usuário. Então, nesse meio caminho, entre a Web 1 e a Web 2, entre os dispositivos mobile. Em 2007, Steve Jobs apresenta o iPhone e tudo que se falava de telefonia ficou defasado do dia para a noite. E aí, o mundo inteiro começou a olhar para aquele dispositivo. Isso aí é um computador. Se é um computador, vamos adaptá-los. Vamos começar a trazer conteúdo focado para isso. E a UOL acabou acompanhando isso aí. Não só a UOL, tá? Todas as empresas de tecnologia. A empresa que não acompanhasse isso ia ser engolida pelo mercado. Fato. Lá na Web 3.0, é uma classificação que vocês usam e não sabem que é uma classificação de 3.0, que traz a quarta revolução industrial, que traz o conjunto de inteligência artificial, criptomoeda, machine learning, internet das coisas. Para quê? Você usa sites da internet ou software. Então, quem é da época um pouquinho mais antiga, se você não tivesse
um Outlook instalado no seu computador ou um similar, você não recebe e-mail. Ah, mas tinha um web e-mail, era horrível, horrível. Hoje você utiliza a maior parte dos softwares de forma online. Então você loga no Gmail, é um web 3.0, tem o serviço de guardar, armazenar, etc, etc, etc. Então, isso é como se fosse software. É uma tendência, você não ter que mais instalar software dentro do teu computador. O Office já está focando nisso. Aliás, ele teve uma boa mudança agora, recentemente. Então, você não precisa instalar, você já consegue usar o Office online. Loga no site da internet. Então, você pode não ter nenhum software Office instalado e usar o Office no computador. Isto é o que a gente chama de Web 3.0. Tem um gráfico que a gente começa a trazer aí pelas partes de evolução como um todo. Tá? Eu dei uma traduzida em alguns termos aí. Tá? Então ele diz que a evolução teórica, que é pela década, vem em 10 anos. Da web, a era do PC, né? Nem se falava internet, o software era totalmente desktop. Depois vem a internet, focada em 90 para o ano 2000, principalmente no Brasil, foi onde difundiu. Você tinha um computador por casa, ficava na sala, naquela mesinha com a capinha, com aquela impressora matricial e brigava com os irmãos para quem ia usar. E aí começa a vir as aplicações do web. Então hoje você utiliza, por exemplo, aula de programação Python, você não precisa instalar nada. Você tem o famoso notebook Colab, vai para a Google para isso. Você já entra lá, sai programando. Tem os sites que já fazem isso. Peraí, mas se não tem uma ideia instalada, não tem um compilador, como é que eu estou programando? Web 3.0. E aí, a mudança real, a evolução, a literatura diz que é o 2.5. Eu trazer isso para o mobile. Tá? Então, nessa classificação, a gente tem da semântica em função da socialização. Como que foi inserido na sociedade. Se a gente fosse resumir, tem dois gráficos, que um fala sobre a parte centralizada, que é o Web 1.0, era um servidor que pegava texto e jogava na tela, cliente-servidor. A segunda, eu já tenho o sistema distribuído, e o terceiro, que já entra o quê? Nós somos centralizados no usuário e descentralizado de forma privativa e segura. O foco é segurança, LGPD, é questão que essas são as preocupações da internet hoje. E quando eu trago com a questão de evolução da web sintaxe, semântica e pragmática, eu mudo a questão de linguagem. E aí vem as novas tecnologias aí. Beleza. Então nós demos uma revisãozinha aí de como funcionou a web, a evolução, falando um pouquinho dessa introdução de quanto está rápido as revoluções industriais, e a gente entra de forma bem resumida nas organizações exponenciais, que são as organizações que estão engolindo as tradicionais e focando em app. Por que está focando em web? Como nós falamos ali, na questão da UOL utilizar o celular. Se ela não usar, ela vai ser engolida. Se a Kodak tivesse visto, pensado, não, esse equipamento aí dá para colocar foto na mesma qualidade que eu produzo, meus filmes fotográficos, ela poderia ser uma Google da vida em termos de fotografia. Até o ano de 2000 e pouco, a Google não existia, ela nasceu em 99, né? Uma garagem. Então, olha o quanto que ela cresceu em 20 anos. Né? Hoje ela é uma das principais, Amazon. Então, quem fazia a busca antigamente tinha o KD, o Yahoo, e você tinha que cadastrar o seu site lá. Não era uma coisa automática, não. Você ia lá, fazia uma requisição, preenchia, usava as tags, e aí o seu sistema ficava buscando. E aí tinha, conforme aumentava a busca, ele disponibilizava mais. Essas organizações exponenciais, tá? Ela surgiu com algumas empresinhas lá, uma empresinha chamada, uma instituição, né, chamada NASA, com a Google. Então eles se juntaram e em 2006 para 2007 observaram o seguinte: a velocidade da informação exige um conhecimento muito rápido. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos é o mesmo problema. O
quem faz a grade curricular de qualquer curso são legisladores. Câmara de Deputado, etc., e autarquias do governo. Se você resolver criar um curso novo, hoje de manhã participei de uma visita do MEC, se você criar um curso novo, pode ser AD, presencial, você entra com a documentação, espera os 5 anos, se for rápido, aí é aprovado, é autorizado você abrir a primeira turma. Formou a primeira turma, vem fazer a vistoria, foi o que nós fizemos hoje de manhã lá em outra faculdade. Vira credenciado e reconhecido pelo MEC. Pronto. Depois de 10 anos, aquele curso que você abriu, ele foi autorizado. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo processo. Aquelas empresinhas ali falaram assim, 10 anos essa tecnologia não existe mais. Como é que eu vou discutir metaverso? Se abrir um curso de metaverso, eu vou demorar tanto tempo para formar profissional, não vai. Enfim, eles viram que essa legislação tinha uma competitividade. Então, criaram o Singular University, que ela falou assim, eu não estou nem aí se vai ser reconhecido ou não pelo governo. Cada turma muda o conteúdo. Você falou, eu quero fazer esse curso, já era. No outro já mudou alguma coisa. E assim vai. Tem muito brasileiro que vai para lá para estudar essa parte de inovação. E aí, o que é uma organização exponencial que a gente chama de ESO? São organizações que ela tem um output, uma saída, pelo menos 10 vezes maior do que uma organização tradicional. Como assim? Vamos lá. Steve Jobs, 2007, isso aqui é o primeiro iPhone. Está aqui, você instala o app, você faz isso aqui. Beleza. Olá. Veio uma gigante chamada Nokia e se junta com a Navtec, que era a maior empresa de posicionamento global dos Estados Unidos. Vamos quebrar esses caras. Vamos criar o nosso GPS e nós vamos colocar dentro do celular. Pronto, resolvido. Então nós vamos criar o meu da Nokia, concorrente da Apple, vou quebrar esses caras. Me juntei a uma empresa grande de satélite. O famoso caso Iridium. Pagaram não sei quantos bilhões para encher de antena todos os Estados Unidos para começar a fazer o processo de localização, de triangulação. Só que aí surgiu uns moleques chamados universitários numa garagem e inventou uma startup chamada Waze. Isso é um exemplo de organização exponencial. Porque o resultado deles teve um impacto 10 vezes maior que a Nokia e a Navtec. E eles aproveitaram que Steve Jobs deu um computador e falou, vamos fazer o seguinte, eu dou o serviço para eles, com uma taxa pequena, o celular dele, que é um computador, vira a triangulação, e cada vez que ele trocar de celular, pronto, a infraestrutura está modernizada, sem gastar um dinheiro sequer. E a manutenção da Navtec é no valor de alguns milhões por mês. Isso é uma organização exponencial. Resultado disso, você está quebrando algumas empresinhas em algumas áreas. Por exemplo, chamada de longa distância, na época tinha o Skype. Hoje você tem uma porrada de software para fazer isso. O WhatsApp é um deles. Livros, livrarias. Você só ouve notícias. Fechou Saraiva, fechou não sei o quê. Quando você ouve essa notícia, aqui no Brasil eles tentam trazer na conotação política. Porque o governador, Não, é uma coisa natural. Naturalmente, livraria ninguém vai mais. Estudante, na minha época a gente ia toda semana na livraria, pegar lá na biblioteca. Hoje, muitos alunos vê tudo em casa, está tudo lá. Loja de CD, vocês são novos, não vão saber disso aí. Chegava nessa época do ano, amigo secreto, Natal, você ganhava um CD. Sabe quem tinha 3 lojas de CD? Eu tinha 3 lojas. E poupava. Nessa época você estava dando risada, era amigo secreto. Nessa época nem era até altas horas vender. Hoje daria uns R$50 cada CD. Se a gente fazer uma conversão, era uns R$18 na época. Na época, chegava um CD médio de artista brasileiro custava 18, 20.
Hoje daria uns 50, 60 reais. É. E aí você dava pro teu amigo, sabia que música ele gostava, Sim. e aí o que acontecia? Ô, ganhei de Natal, um CD, tinha 16 músicas. 16. Tem ideia? E até hoje, você deixa Eu já Não fiz. podia nem mexer. Quando você escutava um Discman, você não podia nem mexer, que travava, a bateria durava umas 2 horas e assim vai. Aí vem o iTunes, hoje tem o Spotify. Isso são organizações exponenciais. Livro, enciclopédia, Barça. Barça eu peguei já, eu li uma Barça, meu, barato. Acho que tinha 25, 26 livros, aí tinha as atualizações. Meu pai tem a Conhecer lá em casa. É, Também, que era da Abril, né? nossa, você era pequeno, e aí te davam uma coleção de Barça, parecia que você era formado. Milionário. Nossa, meu filho tem a Barça, né? Hoje, pelo amor de Deus, Wikipédia é um exemplo disso. Enfim, ao invés do tubarão pegar os peixinhos, são os peixinhos que estão pegando o tubarão. Esse que é uma figura bem emblemática sobre essas organizações. Não vou entrar muito em detalhe, mas eu deixo de dica para vocês lerem esse livro, que chama Organizações Exponenciais. Do Salim Small e mais alguns autores. Ele é um dos fundadores da Singular University, e ele define como que toda organização exponencial funciona. Centralizada, nós temos um propósito que ela existe, e aí você tem os fatores internos e externos. Enfim, cada capítulo do livro conta sobre isso daí. Não vamos entrar muito em detalhe para a gente não perder muito tempo. Nas questões das tecnologias, está na definição. Na definição que está no livro, ele fala que o output é resultado de aplicações dessas novas técnicas e tecnologias de expansão. Isto é, as tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Professor, qual que é o nome do livro? Organizações exponenciais. Então, peraí, se eu estou falando de tecnologias exponenciais, nós estamos falando de impressora 3D, nós estamos falando IoT, nós estamos falando de conectividade, que não é só conectar um Arduino, tire isso da cabeça. Vocês que são da engenharia da computação, não apareçam no TCC falando que vocês usam um Arduino. Se eu estiver na banca, vocês vão ser macerados. Está errado usar? Não. O que está errado? Vocês, como engenheiros da computação, não sabem o que é. Não saber que tem uma memória, qual é a arquitetura, quanto que você pode endereçar, qual que é o clock. Bom, mas tem isso daí? Esse é o objetivo. Usar como criança de 5 anos é uma coisa. Usar como engenheiro, tendo domínio da situação, é outra. O IoT, ele tem alicerces de informações, de dados, de hardware, programação e rede. E tudo isso forma uma solução IoT. Isso é da conferência, tá? Da IoT Develop Survive, 2017, mas o conceito é o mesmo. Tá? Isto é, se você não dominar a questão de hardware e de programação, você não sabe o que está acontecendo lá. Tá? Usem, mas usem com responsabilidade. Questão de carro autônomo, né? É outra tecnologia que é resultado disso. Pode parecer estranho andar de carro autônomo hoje. Como vai ser estranho daqui a 10 anos, vamos dizer assim, alguém dirigir um carro mecânico. Como assim? Nós temos alguns sinais sensoriais. E você não tem 100% de precisão enquanto está dirigindo. Você olha o celular, você coça a cabeça, você olha a pessoa do lado, enfim, tem um momento de distração. Um carro desse tem mais de 180 sensores. E diferente de nós humanos, a falha é praticamente, não digo zero, mas tendendo a zero. E os carros podem se comunicar. Pense um carro que não avisa que vai virar à esquerda, que o sistema vai detectar. Opa, aquele carro está doido. Não está avisando nada. É um cara humano lá dirigindo. Os Estados Unidos está tão avançado nisso que já teve um caminhão da Budweiser que atravessou todos os Estados Unidos de forma autônoma para fazer uma entrega. No Brasil tem algumas pesquisas na Federal de Minas Gerais, na USP de São Carlos, enfim. É uma tecnologia que
está em expansão, já tem produção de carro. Blockchain, então ele vai mais do que uma moeda, ele é uma tecnologia que também ajuda a trazer essa expansão. E aqui está o coração da nossa apresentação, que são os 6 Ds do exponencial, que foi escrito por Peter Diamond, que ele escreveu um outro livro que chama Oportunidades Exponenciais. Um escreve o que é a organização e esse fala sobre as oportunidades. Que a hora que vocês entenderem, vocês vão ver que faz sentido para todas as empresas que foram engolidas. Ele traz a comparação de uma empresa exponencial, tá, para uma empresa linear. Num determinado momento, essa empresa linear parece promissora. E a exponencial, não. Se a gente analisar uma startup, uma Google 99, os moleques da faculdade que se juntavam num quarto de uma casa, numa garagem nos Estados Unidos, você ia competir com uma Yahoo, você dava risada. Olha, esses moleques vão ler. E assim, se você pegar no Nubank, por exemplo, no Brasil, os bancos davam risada deles. Esses caras vão querer acabar de se formar, vão falar de fazer fintech, banco digital. Os grandões davam risada. Aí o que acontece? O tempo exponencial, você dá um passo, 1 mais 1 é 2. Lá não. 1 mais 1 vira 1000. Isso quer dizer o quê? Teve uma hora que eles crescem. A Google, vocês. A hora que você cresce, aí a Google, como tem uma competição, ou engole, aqui é teoria, né? Tem o que a gente chama de disrupção. E olha que interessante, as fases estão mapeadas. Todas as empresas passaram por essas 6 fases, essas tecnologias passaram por essas 6 fases. O Peter Diamond, ele escreveu no livro dele, junto com o Steve Kotler, né, que os 6 Ds exponenciais são uma reação em cadeia de progressão tecnológica, um roteiro de rápido desenvolvimento que sempre leva a enormes convulsões e oportunidades. Não importa a tecnologia que for. Tá? Primeiro item, a digitalização. Algo, um produto que vira digital, ele é compartilhado de forma mais rápida, você tem menor preço, você tem uma atualização. Se a gente está falando de app, todos os serviços que foram para apps, eles passaram pelo primeiro momento, a digitalização. O segundo é o que a gente chama de decepção. Aonde que é a decepção? Voltando nesse gráfico, essa barriga aí. Que ele fala, essa tecnologia não vai dar certo. Todos. Gera uma desmotivação até para quem está inventando. Pô, o cara lá é melhor. Como é que é? Ó, a gente deu um degrau, não mudou quase que nada. A primeira impressora 3D custava não sei quantos milhões. E aí o cara fez o exame de DNA também. Custava não sei quantos mil. Um exame de DNA simples. O cara mudou. Opa, deixou de virar 100 mil reais, vamos supor. Agora vale 80. Continua enviado para o mercado. Até que, não sei se vocês sabem, você faz exame de DNA em casa. Simples. Alguém já fez? Estou esperando chegar o resultado mesmo. R$300 você compra, faz todas as doenças, tudo, até a ancestralidade, de onde, da onde você carrega a carga genética dos seus comportamentos, da sua alimentação, se você tem alergia, colhe até medicamento. Você fala, caramba, esse conhecimento todo e mapeia. R$300, antigamente custava mais de 100 mil reais, era exponencial. Essas startups, elas inicialmente abaixou R$1 e a outra continua a nadar em dinheiro até que tem esse momento. Então, tudo na parte exponencial, ela começa, se você vê os números exponenciais lá na base, vai mudando quase que nada. Até o momento que explode, que é o joelho. E aí chega a tender infinito. Né? Então, esse primeiro item, digitalismo, se torna aparentemente inviável
que é a decepção, depois vem a disrupção, que é o momento que passou a empresa linear. Vem o que a gente chama de desmaterialização. Faz sentido você comprar um CD hoje? Por que não faz? Você desmaterializou. Você passou por tudo isso. Então, vamos pegar o MP3, a música digital. Digitalizou. Depois você teve a decepção. Pô, mas o CD é melhor. O pessoal do vinil até hoje está acreditando que o vinil é melhor. Não, mas o vinil, se põe na agulha lá, vai ter lá um muito melhor. Enfim, vai chegar um momento de disrupção que passou e não faz mais sentido você ter CD nenhum desses arquivos. Arquivos não, desses meios. Né? Logo em seguida vem a desmonetização. Então quer dizer que, putz, música hoje está barato. Você não compra por música. Você compra por quê? Assinatura. R$19,90, Spotify, você ouve o que você quiser. Filme. Foi lá, mesmo processo. Sexta-feira, esse tempo de chuva, opa, vou alugar o combo. 3 vídeos, devolve rebobinado, se não pagar a multa, e começa. Aí, decepção dos sistemas online, disrupção, desmaterialização e assim vai. Hoje, a desmonetização, ninguém compra mais vídeo. Netflix paga e manda bala. E por último, a democratização. Aquele serviço hoje é acessível a qualquer pessoa. Caramba, então os 6 vezes do exponencial, eles servem para todas as tecnologias. Câmera fotográfica, a questão de filme, de fotografia, que acabou com a Kodak, que acabou com as locadoras, enfim, uma tendência. Então, tudo isso está mapeado. Eu vou criar uma tecnologia nova, metaverso. Será que ela vai crescer? Uma empresa dessa? Provavelmente, ela vai passar, provavelmente não, certeza, vai passar por essas etapas. Nós estamos um pouquinho no momento de decepção, né? Mas ninguém bate pé no metaverso. A hora que começar a ter a disrupção, tem aquele novo aplicativo que saiu esses dias, Cu. Quem já baixou? Aí um outro baixa, outra baixa, outra baixa. Aí vai na sua minha avó, tá todo mundo baixou, vou baixar isso aí pra ver. Já baixou? Por quê? Só por causa do nome? Pô. Meu, dá o cu que é a melhor coisa. Baixa o cu, dá o cu pra todo mundo, daí fica feliz da vida. Tá começando com uma coisa engraçada. A hora que você tomar uma disrupção, ele vai se tornar uma empresa, pode se tornar, pode, né? A gente nunca vai ter certeza. Uma empresa, que a hora que chegar no terceiro, disrupção, vai estourar na bolsa de Nasdaq e assim vai. Meu, isso aí estava não sei quantos bi. Quem que vê isso aí? Quem estuda isso aqui, tipo o Googlezinho da vida, comprei essa startup. Por que eles compraram? Não sei, mas eles já mapearam isso aí. Tá? Aí, vamos passar para um outro foco, que é a tendência do futuro. Existe vamos dizer, existe especialista na evolução da sociedade e do futuro do negócio. Esse cara acerta muita coisa. Ele escreveu um artigo em 2016, tá? Que chama Connecting Dots, conecta os pontos, que diz o quê? Ao invés de você criar tecnologias novas, você tem que conectar. Se a gente analisar esse gráfico, nesse artigo dele, você tem no centralizado ali os novos paradigmas de economia, novas áreas, novas tecnologias que vão surgir. No azul, que é o comecinho, são as tecnologias já, foundation, base, né? Internet, rede social, mobile, cloud, big data, e aí começa a ficar meio termo, que são as inovações de aceleração, que é o quê? Impressora 3D, energia renovável, etc, etc, etc. E aí, ele começa a prever em cenários futuros. Então, um que eu gosto de falar bastante, internet da energia. É um dos cenários que ele propõe aqui. Painel solar. Todo mundo está colocando painel solar. Vamos supor, o Google foi lá,
casa de 400 metros quadrados dele, encheu de teto solar lá. Fim de por 10. Vamos dizer que ele mora numa casa grande, encheu de placa solar, bacana. E ele gera por dia 500 kW só. Só que ele não está em casa, não usa. Isso aí o que ele gera num dia, ele consome no mês inteiro. E aí? Você não tem o estoque? Não. Mas a rede elétrica não é conectada com a internet? É. Aí vamos supor que o nosso amigo, onde ele mora é um apartamento e não tem teto. Não tem como ele pôr. Mas ele tem um amigo. Da mesma forma que você compartilha um arquivo, você pode compartilhar energia. Ele gerou 500, jogou na rede. O CPFL, o Enel, te dei 500 kWh aí hoje. Põe na minha conta aí. Vou te dar 100. Por aplicativo, 100 kW para ele. Pronto. Cai na conta dele. E o que acontece? A Enel vai ganhar uma porcentagem, 10%, uma taxa. É uma internet da energia. Então você tem as conexões de nanotecnologias, sistemas de energias renováveis, com sistemas de redes sociais, internet, mobile, conectando, criando aquele pontinho no meio da internet das energias. Então, o que esse artigo propõe são isso. Você conectar e ter alguns cenários possíveis. Tá? Tirando o que travou, nós temos... Travou. Mas era o último slide. Não tinha tanta importância. Vamos lá. Agora saiu de vez. Estamos bem no finalzinho. Então, conectando esses cenários, a gente acaba tendo previsibilidade de algumas situações. Isto é, eu tenho alguns cenários. Opa! Deixa eu colocar aqui. Boa. Então, eu tenho alguns cenários que eu gero novas tendências, inovações. Então, nós estamos chegando no final de comentar e responder aquela pergunta. A inovação com o uso do app, será que é viável? Para a gente consolidar e conseguir responder essa pergunta, nós temos as questões de matérias, estudos que estão falando o quê? Os jovens estão aprendendo coisas que não vão utilizar e assim vai. Está errado isso? Não, sempre foi assim. O Ruas fez curso da geografia? Aí imagina, sai uma matéria, daqui 30 anos, o curso da geografia não vai ser usado para nada. Foi útil para você? Não. Você faria hoje? Mas ao mesmo tempo, pela sua vivência, você concorda que todas as tecnologias que nós estamos aprendendo hoje, daqui 20, 30 anos não dá. Sim. Então, quando eu fiz, eu era muito jovem, eu era criança praticamente. Era obrigado, né? Agora então faz geografia. Agora você pode trabalhar. É. Tem curso da geografia, agora você pode trabalhar. Depois veio o curso de pacote Office. Nossa, agora a moda é Excel e BI. Nossa senhora. Aí, ó. Obrigado a você já fazer, né? Estou estudando BI. Então, é a mesma coisa. Você vê que mudou as tecnologias, mas o comportamento A fala é a mudou. mesma. E quando você olha a Revolução Industrial, é a mesma coisa. Nossa, vai tomar o lugar do emprego do homem, isso aí. Bicho, lá a primeira revolução falava a mesma coisa, só abriu portas. Então, desapeguem disso. Tá? Porém, é legal ver para onde está indo o vento. Ó, todo mundo sabe a história da onde vem o termo oportunidade? Oportunos era o vento que levava as caravelas, eles funcionavam com o vento. E aí tinha uma canalização que chamava oportunos, esse vento que era mais forte. E aí o que acontece? As pessoas não esperavam a oportunidade, oportunos. Eles iam navegando, procurando ela. A hora que achava, voava no oceano e ia embora. Isso acontecia na Europa, isso é verdade. E aí então a oportunidade vem desse vento, em 1400, 1500. Então a oportunidade você não espera, você busca. Então essa é a mensagem. É um texto até do
doutor, se não me engano, Portela, ele fez um comentário sobre isso. Então vamos atrás das nossas oportunidades. Vamos no Fórum Econômico Mundial. Que é o quê? É uma organização sem fim lucrativo, teve recentemente, tá? Eles discutem anualmente em Davos tendências de problemas no mundo. Covid, emprego, Revolução 4.0 e assim vai. Nesse processo, eles emitem relatórios. E saiu um relatório que é do Fórum Econômico Mundial, o Trabalho do Futuro. Esse relatório está disponível, depois da última versão de 2020, é um PDF muito legal, eu sempre explico para os alunos, que ele fala sobre um estudo aprofundado de um monte de consultorias, falando das tendências, profissões que estão deixando de existir. Eles mostraram lá, de 2007 a 2018, quais profissão mais deixou de existir? O primeiro, operador de computador, 70%. Morreu. Caramba, aquele carinha que ficava digitando. Sim. O que o cara fazia? Pegava e digitava. Pegava e digitava. Por quê? Preencher. Põe no sistema, o próprio usuário digita. E assim vai. Tem uma muito interessante aqui, que telemarketing não. É a segunda, secretário executivo. Então todo executivo tinha a sua secretária. Era status. Nossa, eu tenho uma secretária, não sei o que. O que ela fazia? Organizava a agenda dele, o cara ia viajar, reservava hotel, chamava isso. Hoje você faz a mesma coisa, só que via celular. O executivo faz o check-in num clique. Você quer marcar uma reunião com o executivo? Ele fala, entra lá no Notebook. Vai na agenda, ele vê quando está disponível, manda o invite. O cara clica, aceitou ou não aceitou. Pronto. Eu passei por uma grande empresa, uma multinacional, que teve esse processo, justamente nesse grupo. E o pessoal não queria mudar. Não, eu estudei, eu sou secretário executivo. Tinha acho que umas 20, se não me engano. E para você explicar para essa pessoa que a profissão dela que mais deixou de existir, vai deixar aqui no Brasil também. Elas não queriam entender. Algumas, opa, gostei, o que a gente pode fazer? Estou trabalhando numa empresa, já tem, fala 3, 4 línguas, vem cá. Pagavam um curso, pagavam uma formação e adaptavam ela para uma área administrativa ou um RH, enfim, o que ela queria. Oportunidade batendo na cara dela. Andando de moto e o vento batendo. Tem algumas pessoas que não querem ouvir. Tá? Entender esse relatório, ele é bem extenso, 200 folhas. Esse é um mapa muito legal, que mostra as tecnologias que as empresas querem adotar até 2025. Como foi no comecinho da pandemia, pode colocar mais 3 anos para frente aí. Vai chegar no Brasil sempre 2, 3 anos atrasado, então até 2030 no Brasil. O que a gente tem? Impressora 3D, inteligência artificial. Opa! Nós estamos falando de todas as áreas da computação. A área que mais demanda profissional hoje é a da computação. E o Fórum Econômico Mundial fala. Ah, legal. Então eu quero aprender. Eu gosto de realidade virtual. Quero mexer com a área de realidade virtual. E aí onde você mora? Lá em Goiás. E onde você quer aplicar isso aí? Lá na plantação de soja. Vai ter futuro? Por que não? Tecnologia tem expansão, todo mundo está usando realidade virtual. Acabou de falar do metaverso. E aí? Por que não vai dar certo? Não, eu acho que vai. Se você ouve Fórum Econômico Mundial, não é que não vai. Apenas 17%, é a primeira coluna lá, AGRI, 17%, terceira linha, querem utilizar realidade virtual no campo. Não tem porquê. Pô, mas aonde eu tenho que focar? Vamos pegar. A área que mais deseja realidade virtual é o 73 DigiCity, que é a parte de comunicação digital e TI, propaganda. Pô, eu quero mexer com inteligência artificial. Qual área que está mais bombando? Onde você tem que focar? Então, se eu pegar a inteligência artificial, ela que está mais focando, que o 95% quer aplicar, é a que mais deseja, é a parte de DigiCity de novo. E a área que não quer utilizar a inteligência artificial, mas o menor número dela é muito maior do que a parte de realidade virtual, é também da agricultura, 52%. Esse aqui é um estudo, que fazem um estudo gigante. Então, reparem que nós temos mapeado
Tem que saber achar muita oportunidade. E os apps? Onde entra app? Em tudo. O app vai entrar em tudo. O cara quer fazer a gestão, o BI que ela está aprendendo já é no app, para ver os dados, ver estatística, deixar de ter relatório, criar o time, e vai em tudo. O cara de soja, se tiver realidade virtual para mostrar a safra, ele vai querer usar. Então, assim, o app é uma extensão de tudo isso. Aqui estão algumas os empregos que tendem a subir e tendem a diminuir. Por questão do horário, vamos passar um pouquinho. A transição, então, o pessoal que sai da engenharia foca em quais áreas, reparem que é sempre tecnologia. Tá? E aí, para a gente fechar, conclusão finais vamos responder essas 3 perguntas aí. A primeira, tudo vai virar app? A gente pode entender que sim? Sim. Tem certeza? Sim. É uma tendência, não que temos certeza. Mas o que é importante a gente observar? O app, ele não é o meio final. Ele é uma maneira, hoje, de interagir. Amanhã pode ser que não seja mais. Se vier um doido aí, um fio mágico que vai fazer, Steve Jobs com o iPhone. O que a gente tem que fazer? Abrir a mente e falar, deixa eu ver se vai dar certo. Então, quem está com receio, tanto do metaverso quanto do tour, abre a mente. Veja se aquilo ali não é uma potência. O que ele tem de diferente? Por que é uma tendência? Não entra em briga religiosa, mas pode ser o que ele está trazendo de diferente das redes sociais atual. Então ele está mostrando tendências ali de uma coisa. Eu não vi ainda, mas pelo que eu li no jornal, ele tem essa diferença. Ele fala as tendências de conversas no mundo. É como se fosse o Twitter naquela do hashtag. E aí ele mostra uma tendência de algo. Tá? É interessante. Tem que abrir a mente mesmo. A gente tem que olhar para isso e ver e realmente criar diferente, que pode trazer de vantagem para a gente. Não ter receio, não é o nome que a gente está dando risada. Não ter preconceito, né, com isso. Não digo nem preconceito, mas se chamasse banana, se chamasse Zé Longuinho, vamos ver o que o Zé Longuinho faz. Tira o nome a gente troca. Metaverso também. O que tem de novo? Vamos experimentar. É legal porque quando você estuda muito isso, as pessoas falam para você, a quarta revolução industrial vai cortar emprego. Aí uma pessoa estudada até, diria, bem a nível de diretoria para CEO. Mas você fala numa naturalidade, como foi o processo de imprensa hidráulica, como foi tudo, como foi a emissão da roda. O cara que quebrava a pedra para ficar um pouco mais redondo, aprendeu a profissão. O cara que empurrava um quadrado, ficou desempregado. É exatamente isso. Não pode ter medo. É aí que entra o que ela falou. Abrir a mente. Segunda pergunta. O metaverso, 5G, todas essas tecnologias exponenciais, tem o web como início, meio ou fim? O que vocês acham? Meio, fim, talvez? Ficou silêncio. Não temos resposta. Não temos. Mas ninguém cria um app porque ele acha que tem que virar um app. Ele cria uma ideia. Então, na hora que a gente modela uma solução, a gente tem que resolver primeiro sempre o problema. Todo app ele tem que solucionar um problema. Eu sempre falo para os alunos. Então, você olha no Play da Google, tem um monte, não sei quantos milhões. 1% faz sucesso. É o famoso caso da pizzaria. Boa. Então, eu tenho alguns cenários que eu gero novas tendências, inovações. Então, nós estamos chegando no final de comentar e responder aquela pergunta. A inovação com o uso do app, será que é viável? Para a gente consolidar e conseguir responder essa pergunta, nós temos as questões de matérias, estudos que estão falando o quê? Os jovens estão aprendendo coisas que não vão utilizar e assim vai. Está errado isso? Não, sempre foi assim. O Ruas fez curso da geografia? Aí imagina, sai uma matéria
daqui 30 anos, o curso de geografia não vai ser usado para nada. Foi útil para você? Não. Você faria hoje? Mas, ao mesmo tempo, pela sua vivência, você concorda que todas as tecnologias que nós estamos aprendendo hoje, daqui 20, 30 anos, não dá. Sim. Então, quando eu fiz, eu era muito jovem, eu era criança praticamente. era obrigado, né? Agora Então faz faz. geografia. Agora você pode trabalhar. É. Tem curso da geografia, agora você vai trabalhar. Depois veio o curso de pacote Office. Nossa, agora a moda é Excel e BI. Nossa senhora. Aí, ó. Obrigado você já fazer, né? Estou estudando BI. Então, é a mesma coisa. Você vê que mudou as tecnologias, mas o comportamento A fala é a mudou. mesma. E quando você olha a Revolução Industrial, é a mesma coisa. Nossa, vai tomar o lugar do emprego do homem, isso aí. Bicho, lá a primeira revolução falava a mesma coisa, só abriu portas. Então, desapeguem disso. Tá? Porém, é legal ver para onde está indo o vento. Ó, todo mundo sabe a história da onde vem o termo oportunidade? Oportunos era o vento que levava as caravelas, eles funcionavam com o vento. E aí tinha uma canalização que chamava oportunos, esse vento que era mais forte. E aí o que acontece? As pessoas não esperavam oportunidade, oportunos. Eles iam navegando, procurando ela. A hora que achava, voava no oceano e ia embora. Isso acontecia na Europa, isso é verdade. E aí então a oportunidade vem desse vento, em 1400, 1500. Então a oportunidade você não espera, você busca. Então essa é a mensagem. É um texto até do Portela, que fez um comentário sobre esse. Então vamos atrás das nossas oportunidades. Vamos no Fórum Econômico Mundial. Que é o quê? É uma organização sem fim lucrativo, teve recentemente, tá? Eles discutem anualmente em Davos tendências de problemas no mundo. Covid, emprego, Revolução 4.0 e assim vai. Nesse processo, eles emitem relatórios. E saiu um relatório que é do Fórum Econômico Mundial, o Trabalho do Futuro. Esse relatório está disponível, depois, a última versão de 2020, é um PDF muito legal, eu sempre explico para os alunos, que ele fala sobre um estudo aprofundado de um monte de consultorias, falando as tendências, profissões que estão deixando de existir, que eles mostraram lá, de 2007 a 2018, quais profissão mais deixou de existir? O primeiro, operador de computador, 70%. Morreu. Caramba, aquele carinha que ficava digitando. Sim. O que o cara fazia? Pegava e digitava. Pegava e digitava. Por quê? Preenchei. Põe no sistema, o próprio usuário digita. E assim vai. Tem uma muito interessante aqui, que telemarketing não. É a segunda, secretário executivo. Então todo executivo tinha a sua secretária. Era status. Nossa, eu tenho uma secretária, não sei o que. O que ela fazia? Organizava a renda dele, o cara ia viajar, reservava hotel, chamava isso. Hoje você faz a mesma coisa, só que via celular. O executivo faz o check-in num clique. Você quer marcar uma reunião com o executivo? Ele fala, entra no Notebook. Vai na agenda, ele vê quando está disponível, manda o invite. O cara clica, aceitou ou não aceitou. Pronto. Eu passei por uma grande empresa, uma multinacional, que teve esse processo, justamente nesse grupo. E o pessoal não queria mudar. Não, eu estudei, eu sou secretário executivo. Tinha acho que umas 20, se não me engano. E para você explicar para essa pessoa que a profissão dela que mais deixou de existir, vai deixar aqui no Brasil também. Elas não queriam entender. Algumas, opa, gostei, o que a gente pode fazer? Estou trabalhando numa empresa, já tem, fala 3, 4 línguas, vem cá, pagaram um curso, pagaram uma formação e adaptavam ela para uma área administrativa ou um RH, enfim, ela queria. Oportunidade batendo na cara dela. Andando de moto e o vento batendo. Tem algumas pessoas que não querem ouvir. Tá? Entender esse relatório, ele é bem extenso, 200 folhas. Esse é um mapa muito legal, que mostra as tecnologias que as empresas querem adotar até 2025. Como foi no comecinho da pandemia, pode colocar mais 3 anos para frente aí. Vai chegar no Brasil sempre 2, 3 anos atrasado, então até 2030 no Brasil.
que a gente tem? Impressora 3D, inteligência artificial. Opa, nós estamos falando de todas as áreas da computação. A área que mais demanda profissional hoje é a da computação. E o fórum falando que já fala. Ah, legal. Então eu quero aprender. Eu gosto de realidade virtual. Quero mexer com a área de realidade virtual. E aí onde você mora? Lá em Goiás. E onde você quer aplicar isso aí? Lá na plantação de soja. Vai ter futuro? Por que não? Tecnologia tem expansão, todo mundo está usando realidade virtual. Acabou de falar do metaverso. E aí? Por que não vai dar certo? Não, eu acho que vai. Se você ouve fora econômico mundial, não é que não vai. Apenas 17%, é a primeira coluna lá, AGRI, 17%, terceira linha, querem utilizar realidade virtual no campo. Não tem porquê. Pô, mas aonde eu tenho que focar? Vamos pegar. A área que mais deseja realidade virtual é o 73 DigiCity, que é a parte de comunicação digital e TI, propaganda. Pô, eu quero mexer com inteligência artificial. Qual área que está mais bombando? Aonde você tem que focar? Então, se eu pegar a inteligência artificial, ela está mais focando, que o 95% quer aplicar, é a área que mais deseja, é a parte de DigiCity de novo. E a área que não quer utilizar a inteligência artificial, mas o menor número dela é muito maior do que a parte de realidade virtual, é também da agricultura, 52%. Esse aqui é um estudo, que fazem um estudo gigante. Então, reparem que nós temos mapeado, tem que saber onde achar muita oportunidade. E os apps? Onde entra app? Em tudo. O app vai entrar em tudo. O cara quer fazer a gestão, o BI que ela está aprendendo já é no app, para ver os dados, a estatística, deixar de ter relatório, criar o time, e vai em tudo. O cara de soja, se tiver realidade virtual para mostrar a safra, ele vai querer usar. Então, assim, o app é uma extensão de tudo isso. Aqui estão algumas os empregos que tendem a subir e tendem a diminuir. Por questão do horário, vamos passar um pouquinho. A transição, então, o pessoal que sai da engenharia foca em quais áreas, reparem que é sempre tecnologia. Tá? E aí, para a gente fechar, conclusão finais vamos responder essas 3 perguntas aí. A primeira, tudo vai virar app? A gente pode entender que sim? Sim. Tem certeza? Sim. É uma tendência, não que temos certeza. Mas o que é importante a gente observar? O app, ele não é o meio final. Ele é uma maneira, hoje, de interagir. Amanhã pode ser que não seja mais. Se vier um doido aí, ó, um fio mágico que vai fazer, opa, Steve Jobs com o iPhone. O que a gente tem que fazer? Abrir a mente e falar, deixa eu ver se vai dar certo. Então, quem está com receio, tanto do metaverso quanto do curso, abre a mente. Veja se aquilo ali não é uma potência. O que ele tem de diferente? Por que ele é uma tendência? Não entra em briga religiosa, mas pode ser o que ele está trazendo de diferente das redes sociais atual. Então ele está mostrando tendências ali de uma coisa. Eu não vi ainda, mas pelo que eu li no jornal, ele tem essa diferença. Ele fala as tendências de conversas. É como se fosse o Twitter naquela do hashtag. E aí ele mostra uma tendência de algo. Tá? É interessante. Tem que abrir a mente mesmo. A gente tem que olhar para isso e ver e realmente criar diferente, que pode trazer de vantagem para a gente. Não ter receio, não é o nome que a gente está dando risada. Não ter preconceito, né, com isso. Não digo nem preconceito, mas se chamasse banana, se chamasse Zé Longuinho, vamos ver o que o Zé Longuinho faz. Tira o nome, vamos de troca. Metaverso também. O que tem de novo? Vamos experimentar. É legal porque quando você estuda muito isso, as pessoas falam para você, a quarta revolução industrial vai cortar emprego. Aí uma pessoa estudada até, diria, bem a nível de diretoria para CEO. Mas você fala numa naturalidade, como foi o processo de imprensa hidráulica, como foi tudo.
Como foi a invenção da roda. O cara que quebrava a pedra para ficar um pouco mais redondo, aprendeu a profissão. O cara que era o que empurrava o quadrado, ficou desempregado. É exatamente isso. Não pode ter medo. É aí que entra o que ela falou. Abrir a mente. Segunda pergunta. O metaverso, 5G, todas essas tecnologias exponenciais, tem o web como início, meio ou fim? O que vocês acham? Meio, fim, talvez? Ficou silêncio. Não temos resposta. Não temos. Mas ninguém cria um app porque ele acha que tem que virar um app. Ele cria uma ideia. Então, na hora que a gente modela uma solução, a gente tem que resolver primeiro sempre o problema. Todo app ele tem que solucionar um problema. É o que eu sempre falo para os alunos. Então, você olha lá no Play da Google, tem um monte, não sei quantos milhões, 1% faz sucesso. É o famoso caso da pizzaria. Você vai na pizzaria, você quer escolher o sabor. O garçom fala, não, mas você vai comer esse aqui de banana com rúcula. Não gosto de banana com rúcula, mas esse que eu gosto, eu acho legal. Come. Você não vai querer, você é o cliente. Então, que problema me resolve isso aí? Se falar que resolve, que vai emagrecer, o cara, e provar que vai emagrecer, todo mundo vai comer banana com rúcula. Resolve o problema. Mesmo não sendo gostoso, o pessoal vai fazer isso aí. Todo mundo procura solução. Não procura experiência, vamos dizer, exótica. Né? Então, o app, se for auxiliar, vai ser utilizado. E normalmente hoje se tende que sim. Pode ser que o metaverso vai cair fora. Tire fora depois, né? Mas hoje, a gente pode confirmar que hoje ele é o principal meio de interação. E aí vem uma pergunta de reflexão para a nossa área. As áreas de medicina, direito, administração, educação física, enfim, todas, elas veem a computação como uma relação de dependência, parceria ou indiferença? O que vocês acham? Não, parceria. Vocês já conversaram com alguém de outras áreas? Você pegar um cara do direito, você acha que o cara do direito vê o Word ou uma ferramenta que vai me ajudar, meu parceiro? Ou ele vê assim, tanto faz se for o Word no papel ou na máquina de escrever, a minha profissão é melhor. Eu acho que é dependência, porque eu conheço uma biomédica e ela trabalhou num setor do governo, que ela tinha que fazer as coisas manual e trabalhou lá, acho que na FIP, que é a máquina que vai, fechando os tubinhos, tudo. Ela falou, depende disso porque é muito mais prático, a gente consegue entregar muito mais. E aí ela vê a computação como um respeito. Aquele cara que vai ver como parceiro, como dependente, ela vai ter um respeito pela área. E ela vai valorizar. Teve um caso bem interessante de uma pessoa que chegou para ela e falou assim, ela trabalha numa empresa grande, ela tem essa empresa, eu tenho não sei quantos funcionários, eu preciso de um app que faz isso, é simplesinho. É uma telinha, o cara preenche e tal, vai. Falou, eu não vou desenvolver, mas eu tenho uma pessoa que desenvolve. Indiquei. O cara da IBM. Aí o cara faz freelance e tal, ele falou, quanto que é? Falou, 15 mil. Você tá doido? É só um negocinho. É tipo de pessoa que vai ver. Como parceria. Ela vê, tipo assim, a minha profissão é melhor. A tua tecnologia de app não é. Até o momento que ela começar a ver o quanto ela perdeu de dinheiro, de tempo, erros, e aí cabe o papel nós, como engenheiro da computação, ajudar nesse processo de produtivo. Opa, vamos lá, vamos ver o que isso vai trazer de benefício para você. Você é vendedor. Quanto você gasta aí? Quanto tempo o cara faz? Tem que pagar um funcionário para ficar um ano de funcionário trabalhando, pronto. Você já pagou o app. Aí você deixa. Aí depois ele vai te buscar. Mas fala, agora é trincar mesmo. E assim vai. Então, pessoal, o que a gente pode concluir e fazer uma reflexão disso tudo? Hoje o app é uma tendência, ele está dando suporte para todas as outras áreas, principalmente educação física. Sisteminha de relógio, de treino, mapeamento e tal. Mas ele vai falar, a educação física, das que eu conheço, não vê a tecnologia como uma coisa legal. Não vê.
Não vê. Não vê. Não vê, porque eu conheço uma professora que é professora de tênis, ela tem uma resistência muito grande. Eu mostro umas coisas pra ela, isso aqui vai ficar legal na tua aula, vai deixar dinâmico e tal. Ela falou, não, isso daí não funciona pra mim, eu vou no manual. A Kodak não, meu filme, todo mundo tira foto do mundo inteiro e assim vai. Entendeu? Então, é isso, pessoal. A gente fechando aí. Deixa a indicação aos livros, tá? Eu vou subir essa apresentação para vocês depois. E obrigado pela participação do mundo.